pastor, tem uma pergunta aqui de ontem que a gente não fez, mas eu vou trazer ela pra cá, porque a Isabel quer saber. Ó, quando eu era criança, na realidade é uma afirmação daquilo que o senhor falou. Quando eu era criança, eu e meus irmãos sofremos muito na mão da madrasta. Meu pai se ausentava e ela nos maltratava verbalmente e fisicamente. Hoje sou mulher casada, tenho meus filhos, porém nunca esqueço esses momentos de sofrimento onde a minha mãe há tempo nos resgatou das mãos dela. Isabel, algumas pessoas, né? Isabel é o nome dela, né? Isabelle. Algumas pessoas vivem marcadas e sequeladas, mas isso é uma decisão sua, ok? Pessoas ingressam nos relacionamentos, né, como a sua madrasta, elas ingressam em certos relacionamentos e às vezes casa com um homem que já tem filhos e filhas e vê naqueles filhos e filhas a imagem da rival. Não consegue ver crianças que precisam de socorro, que precisam de ajuda, crianças que já vêm de um histórico de sofrimento, porque o divórcio, a separação, acaba com todos os sonhos de uma criança. Destrói todos os ideais de uma criança. É por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus que odeia o divórcio. Já pensou? Que frase forte é essa? Você já pensou de quantas formas, de quantas maneiras nós podemos interpretar isso? Quando Deus fala que Deus é Deus que odeia o divórcio, Deus detesta o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então o casamento não é algo banal. O casamento pode ter suas crises, o casamento pode ter seus problemas, toda família tem problema, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe casal. Uma vez eu conheci um obreiro que dizia para mim o seguinte: eu tenho tantos anos de casado, nunca briguei com a minha esposa. Eu digo, esse cabra tá mentindo. Ou então ele tá casado com uma boneca inflável. Porque não faz sentido isso. Todas as pessoas, elas enfrentam conflitos com elas mesmas. Nós enfrentamos os nossos próprios conflitos internos. Como é que um casal nunca teve um conflito, nunca teve uma briga, nunca teve uma desavença? Eu não consigo acreditar nisso. Mas assim, o casamento, ele tem suas crises, ele tem suas dificuldades, às vezes tem traição, às vezes tem problemas de diversos tipos de problemas, mas a vontade de Deus é que o casal supere tudo isso. O desejo de Deus é que haja perdão, que haja compreensão e que haja a decisão de amar, porque amar é algo que você decide. Essa história eu não consigo mandar nos meus sentimentos, isso é coisa criada pela teledramaturgia, isso é coisa criada pelo cinema, pelas novelas, pelos escritores românticos. Eu não consigo mandar nos meus sentimentos. Não. Eu falei sobre isso ontem, né? Você pode sim, amar é algo que você decide amar e você decide não gostar e não amar. Você decide perdoar e você decide não perdoar. É algo que você decide. Então, assim, se não amar não seria mandamento. Deus jamais me daria um mandamento que eu não tivesse condição de cumpri-lo. Então amar não seria mandamento. Então amar é algo... eu não mando o meu sentimento. Você manda sim nos seus sentimentos. Se você decide, você manda nos seus sentimentos. O pensamento é um exercício. Paulo diz o seguinte, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Tudo que é do alto, nisso pensai. Por quê? Porque Paulo está me ensinando que amar que pensar é um exercício. O exercício do pensamento. Então, quando eu preparo a minha mente, quando eu decido por algo que é importante para a minha vida, aquele algo começa a se tornar realidade, porque a minha fé chama a existência o que não existe. Então, eu não consigo mandar. Manda, você manda nos seus sentimentos, sim. Você manda nos seus pensamentos, sim. Você precisa trabalhar para isso, ok? Então, amar é algo que você decide. Por isso é que a Bíblia diz que Deus é Deus que odeia. Deus odeia, detesta o divórcio. Por quê? Porque o divórcio deixa sequelas na vida de todo mundo que está envolvido.
deixa sequelas na vida do homem, deixa sequelas na vida da mulher e deixa principalmente sequelas na vida das crianças. As crianças são as maiores vítimas da separação e do divórcio. Olha, pensa bem, a capacidade de entendimento, de compreensão de uma criança. Para a criança, o pai e a mãe, aquilo é o castelo dela. Aquilo é tudo de mais importante. A criança não está ligando para dinheiro, a criança não está ligando para conforto, a criança ela quer ali, ó, tudo que existe de mais importante para a criança é o papai e a mamãe dela, juntos. É o que existe de mais importante para a criança. E quando eles se separam, o mundo da criança desaba. E essa criança começa a enfrentar problemas na sua vida emocional. E aí, pessoas enveredam em um novo relacionamento e de repente, porque se apaixonam por uma pessoa, nem sequer conhecem direito a índole da pessoa, o caráter, a natureza da pessoa, já coloca a pessoa para conviver com seus filhos. E aí essa pessoa de mau caráter, de mau índole, começa a maltratar as crianças, porque vê na criança a imagem do rival. É o menino Henri, né? Henri, que o cara odiava a criança porque via na criança a imagem do pai. E ali ele judiava, porque também é doente, é um psicopata. Mas ali judiava com a criança, torturava a criança de todas as formas. E assim, eu sei que você pode ter sido maltratada pela sua madrasta, ter sofrido situações que até hoje estão aí ecoando, reverberando nas suas memórias, mas você decide viver ou não sequelada. Você decide carregar com você ou não essas sequelas. Deus tem poder para te curar disso. Então, me lembrar faz mal, ficar lembrando faz mal. E por que ficar lembrando? Né? Por que ficar lembrando? Por que ficar alimentando essas memórias? A Bíblia diz, a palavra nos ensina, quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Como eu disse, pensar é um exercício. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar alegria, não ficar pensando nisso, não ficar alimentando isso. Você decide viver sequelado, você decide alimentar traumas, complexos, frustrações, memórias e tragédias. Você decide alimentar isso ou você decide virar a página e partir para uma nova vida. Assim, um conselho, vire a página, não fique pensando no que aconteceu lá para trás, não. E se o que aconteceu lá atrás, de alguma forma, tornou você uma pessoa diferente, alguém que você não gostaria de ser, então lute para ser alguém melhor, dia a dia. Lute para fazer diferente dia a dia. Amém? Um cheiro para você, Deus te abençoe.